Eu considero que, relativamente às plataformas de social media, como o Facebook, Twitter, e também o Instagram, a questão fundamental é entender aqui o conceito de linguagem de ódio. Uma vez que, tal como num Estado, às vezes também se geram algumas ambiguidades relativamente a este conceito, nestas entidades que, ao fim e ao cabo, são microestados digitais, também às vezes deparamos com algumas ambiguidades a nível do conceito de linguagem de ódio. E por isso a minha posição é sempre numa perspectiva de não diabolizar as empresas de redes sociais, embora tendo em conta que elas devem fazer os possíveis para combater a desinformação, ou seja, devem ter uma preocupação para identificar notícias falsas através de softwares. Inclusivamente o Facebook já tem um software pioneiro que possibilita que outros utilizadores consigam identificar notícias falsas, e depois há uma equipa do Facebook que faz essa leitura. No entanto, temos de ter algum cuidado com a questão da linguagem de ódio, porque uma coisa é as redes sociais prevenirem a incitação à violência e também a questão dos insultos. Eu penso que aí de facto deve haver uma grande responsabilização das redes sociais. Agora, perante isto, também há aqui uma responsabilidade da sociedade civil, em que não só devemos olhar para as redes sociais e promover o seu envolvimento cívico, mas devemos também promover a própria responsabilização dos indivíduos, não só a identificar a desinformação, mas também colocar em causa e a criar contranarrativas que desafiam o ódio online. Eu considero que, em primeiro lugar, tem-se de apostar numa capacitação dos professores para esta questão da cidadania digital. Porque muitas vezes a realidade é que, por exemplo, no nosso país, sendo a profissão docente, ao fim e ao cabo, bastante envelhecida, a realidade é que há alguns professores que ainda não têm desenvolvidas capacidades de cidadania e literacia digital tão desenvolvidas como nós pensamos. Isso agora viu-se inclusivamente com a pandemia, com a questão da Covid-19. Porque, de facto, verificou-se que ainda há professores que têm dificuldades a funcionar com alguns softwares. Aqui a questão das aulas online, que para se calhar as gerações mais jovens dos professores foi algo intuitivo, para as gerações mais velhas, que ao fim e ao cabo constituem a maioria, foi um grande desafio. E por isso é necessário, de facto, haver aqui capacitação. E haver aqui uma capacitação sempre numa perspectiva crítica de apelar a um não dogmatismo. Ou seja, às vezes os professores, e não só na academia, mas mesmo no ensino secundário e em vários níveis de ensino, consideram que as teses que estão enunciadas aos alunos, sendo aquelas que têm uma maior probabilidade, por exemplo, a nível científico, são indiscutíveis e inquestionáveis. E depois isto gera quase que uma atitude de falta de sensibilidade perante questões de alunos que às vezes colocam em causa princípios fundamentais da matéria e o professor considera já que aquilo é um ataque pessoal quase. E por isso esta atitude também tem de ser repensada, uma vez que isso também contribui para o desenvolvimento de capacidades de pensamento crítico. Por exemplo, o Ministério da Educação do nosso país tem um programa bastante interessante, que não é obrigatório, que os professores podem ou não inscrever os seus alunos, mas chama-se Líderes Digitais. E basicamente o objetivo é capacitar alguns jovens para serem multiplicadores nas suas escolas de boas práticas a nível digital. É evidente que isto assim parece que pode não ter um impacto tão grande como tem, mas, por exemplo, eu apliquei esse projeto com alunos da primária. Estamos a falar de alunos que aparentemente nem sequer estão num estado de desenvolvimento cognitivo tão elevado que se calhar trabalhariam bem com estas matemáticas. Mas também considero que o projeto desenvolvido pela Universidade Lusófona, o Rethink, também pode ser considerado como uma boa prática, uma vez que não só todas as campanhas são sempre encaradas numa perspectiva de diálogo crítico, não são, supostamente, o objetivo não é que os educadores utilizem as campanhas do Rethink
como objetos estáticos desprovidos de diálogo, mas colocar inclusivamente em causa as teses do vídeo se for necessário, né, em sede de sala de aula. O objetivo é exatamente que os professores utilizem os vídeos do Rethink, que foi um projeto de prevenção da radicalização online, e que consistiu exatamente no desenvolvimento de 7 campanhas. Agora, essas 7 campanhas já foram desenvolvidas. O objetivo, ao fim e ao cabo, é trabalhar num sentido de a priori impedir que as pessoas iniciem processos sociais de radicalização. O objetivo não é combater a radicalização quando ela já ocorreu. Uma vez que aí, se calhar, a metodologia online não será mais eficaz. Aqui, ao fim e ao cabo, o objetivo é munir os indivíduos, os cidadãos, mais uma vez, da tal expressão que muitas vezes é utilizada e que as pessoas não, às vezes não entendem bem, que é a questão das ferramentas de resiliência e pensamento crítico. Eu aqui há uns tempos estava no Facebook e houve uma senhora que publicou uma imagem que às vezes se vê e que é comumente partilhada, que é uma imagem que está uma alcateia de lobos e em que se diz, repare-se que aqui a intenção da notícia não é negativa, não é? Aqui não é a intenção, não é provocar caos epistémico, não é manipular, não é doutrinar as pessoas, como os grupos extremistas fazem. Aqui, aquela senhora simplesmente partilhou uma imagem em que estavam vários lobos e em que se diz na imagem que nas alcateias os lobos mais velhos ficam num posicionamento específico para serem protegidos. Em síntese, concluo que para combater a desinformação não são só as empresas que gerem as redes sociais que têm de combater a desinformação, evidentemente que estas têm um papel fundamental, uma vez que estão na primeira linha, no entanto, agora também não nos podemos proteger nesta retórica de que podem correr quase numa desresponsabilização de agora são as empresas de redes sociais que têm aqui um plano diabólico e nós, ativistas e nós, cidadãos, ficamos quietos. Não é nada disso. É, ok, vamos tentar que as empresas de redes sociais criem políticas eficazes de combate ao ódio, criem políticas de autorregulação, tentar monitorizar e avaliar o impacto dessas políticas, mas também tentar que os cidadãos não fiquem quietos e não sejam passivos nesta sociedade que todos os dias tem combates a nível de direitos humanos, mas que exatamente se posicionem a nível de uma sociedade mais plural, democrática e que nunca incorra em situações de violência extremista.